Graça e paz, meus irmãos, como é que tá? Tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência no nosso devocional, onde nós lemos do versículo 8 até o 15, né? Onde nós vimos Paulo demonstrando o seu amor pela igreja de Roma e mostrando para aqueles irmãos o desejo que ele tinha de estar junto com aqueles irmãos, para compartilhar com eles o ensino, doutrina, para que todos eles fossem fortalecidos, né? Que eles crescessem na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles estivessem preparados para pregar o Evangelho. E nós vimos que Paulo ele vai chegar em Roma preso e ele vai pregar o Evangelho na prisão para a guarda pretoriana, e o Evangelho vai chegar até dentro do palácio. E Paulo também, de dentro da prisão, ele escreve as cartas, né? As cartas que é chamada a carta da prisão, que são as cartas de Efésio, Filipenses, Colossenses, Filemão. Então, depois os irmãos dão uma olhada no devocional passado, que os irmãos vão ver lá. E hoje nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Esses dois versículos, eles impactaram, marcaram a história da igreja, né? Nós vimos Martim Lutero foi convertido quando ele compreendeu esses dois versículos, a forma que o homem é justificado. E esses versículos também deu origem à reforma protestante. Muitas pessoas desconhecem a história da igreja, né? Infelizmente, igrejas que são consideradas seitas, né? Rejeitam a história da igreja, porque acredita que a sua igreja foi fundada por anjos, né? Então, eles desconhecem totalmente a história da igreja, o período após os apóstolos. Então, nós vemos no livro de Atos, né? Ali, capítulo 2, nós vemos ali quando o Espírito Santo é derramado ali. Nós vemos na pregação de Pedro, ali em 2 de Atos, Pedro pregando e 3.000 almas são convertidas. Então nós vemos ali um crescimento da igreja, né? No capítulo 4 de Atos, nós vamos ver Pedro pregando ali e quase 5.000 pessoas são agregadas ao cristianismo. Então nós estamos vendo o crescimento da igreja, e a igreja ela cresce. Nós vamos ver a conversão de Paulo lá em Atos capítulo 9. Então nós vamos ver o crescimento da igreja. Mas nós vamos ver após a morte dos apóstolos, né? Entre o período dos pais da igreja, período da patrística, a igreja está crescendo, mesmo diante das perseguições, diante dos martírios. O sangue de muitos mártires foi derramado, mas quanto mais o sangue era derramado, mais a igreja crescia. Mas com a conversão do imperador Constantino, a igreja começa a perder a sua forma, porque ali nasce o império, nasce ali o papado, o catolicismo romano, e começa a entrar na igreja um monte de heresias. Então a igreja que foi fundamentada na doutrina dos apóstolos, ela agora com a conversão do imperador Constantino e a igreja sendo declarada a religião do império, então une agora igreja e Estado. Então o que acontece? A igreja começa a perder a forma, a igreja começa a perder a doutrina apostólica. Nós vemos então diversas heresias, como a intercessão de Maria, como a adoração de santos, né? Como a venda de indulgências. E um monge agostiniano chamado Martim Lutero, ele começando a estudar as escrituras, e ele chega nesses 2 versículos que nós vamos ler agora. Então, dá-se origem à reforma protestante. Então, ele compreende que o homem é justificado somente pela fé, que o homem é justificado somente pelo que Cristo fez
na cruz do Calvário. Então ele encontra descanso para sua alma. Então é aí que ele prega nas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Então, ali dá-se início à reforma protestante. Então vamos começar a leitura aqui. Versículo 16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo, ele não se envergonha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Em Efésios capítulo 2, Paulo vê todos os homens, todos nós, mortos espiritualmente. E para que esses homens possam reviver, para que eles possam receber vida, eles precisam o quê? Ouvir a pregação do Evangelho, arrepender dos seus pecados e crer. Da mesma forma, Ezequiel, lá 37, na visão do vale dos ossos secos, ele vê também da mesma forma que Paulo vê aqui. Ali ele vê a nação de Israel, mas simboliza toda a humanidade morta espiritualmente. Então Deus dá ordem para Ezequiel profetizar, para que aqueles ossos revivam, recebessem o Espírito de Deus. Da mesma forma hoje, nós devemos profetizar, pregar a mensagem do Evangelho, para que esses mortos possam reviver. Então era por isso que Paulo não se envergonhava do Evangelho. Por quê? Paulo sabia que essa é a única mensagem que tem o poder de ressuscitar os mortos. E que nenhuma outra mensagem tem o poder de dar vida aos pecadores. Então, nós vemos o versículo 17. Porque a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então aqui entra o grande dilema. Por quê? Porque Deus, ele é santo, sem pecado. Nós vamos ver Isaías 6, Salmos 1, e nós somos o quê? Pecadores. Então um Deus que é santo, ele não pode simplesmente deixar de punir o pecador, porque senão ele deixa de ser justo. Então como é que um Deus santo salva pecadores sem deixar de ser justo? Provérbios 17, 15 fala que quem justifica o ímpio e condena o justo, abominação é. Porque Deus ele não pode simplesmente perdoar pecadores sem deixar de punir o pecado. Então, qual é o plano de Deus para justificar esses pecadores? Ele vai enviar o seu filho. E em vez de punir o pecado em nós, ele vai punir no seu filho. Nós vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Paulo fala, aquele que não conheceu o pecado, na cruz, ele se faz pecado por nós. 1 Pedro 2,24 fala que Cristo levou os nossos pecados para que nós pudéssemos tornar justo diante de Deus. Efésios capítulo 2, verso 16, fala que nós somos reconciliados com Deus por intermédio da cruz de Cristo. Da mesma forma, Romanos 5, 10, fala que nós somos reconciliados com Deus pela sua morte. Então, Deus, ele é justo e justificador. Romanos 3, no verso 25, no verso 26, fala que ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Então agora ele é justo e justificador para salvar todo aquele que nele crê. Então, quando Martim Lutero compreendeu que o justo, ele vive pela fé, ele é justificado pela obra de Cristo na cruz do Calvário, ele encontra descanso para sua alma. E essa também é a nossa situação hoje.
essa situação de toda a humanidade. Todos estão mortos nos seus pecados e delitos. Então, para que o homem possa ser salvo, ele precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Como fala em Romanos capítulo 4, 3, Abraão creu e a justiça de Cristo foi imputada a ele. A justiça de Cristo foi imputada a ele, como nós vemos lá em Levítico capítulo 16, quando era o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. O sumo sacerdote ele põe a mão sobre a cabeça do novilho e simbolicamente os pecados dele e de todo Israel era imputado, era transferido para aquele animal. E isso aconteceu na cruz do Calvário. Os nossos pecados foi transferido para Cristo. Então, quando o homem arrepende dos seus pecados e crê, ele é declarado justo diante de Deus. Ele é justificado por intermédio da fé. E é por isso que o justo, ele vive pela fé, porque ele foi declarado justo. Então ele vive pela fé na palavra de Deus. Ele confia em Deus. Ele não vive pelo que sente. Ele não precisa sentir nada, porque ele crê no seu Criador. Paulo está citando aqui as palavras do profeta Abacuque, lá no versículo 3, no capítulo 3, no verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira não decepcione, e os campos não produzam, e as ovelhas desapareçam nos currais, não haja mais gado, eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Irmãos, é por isso que hoje tem que ser pregado o Evangelho. É a única mensagem que ressuscita os mortos. É a única mensagem que salva os pecadores. É por isso que essa foi a ordem de Jesus para a igreja. Preguem o Evangelho. É a única forma que o homem pode ser justificado. É a única forma que o homem pode ser declarado justo diante de Deus. É a única forma que o homem pode receber um novo coração. É a única forma que o homem pode receber o Espírito Santo dentro dele. É a única forma que o homem pode ser salvo diante de Deus. É por intermédio da pregação do Evangelho. Somente o Evangelho que pode dar um novo coração, que pode transformar o homem numa nova criatura. Então, por isso que essa foi a ordem de Jesus. E essa é a nossa condição. Mortos, se você não nasceu de novo, você está morto diante de Deus. Você não recebeu o Espírito Santo. Você muitas vezes entrou em uma instituição e cumpre regras, ritos, normas, usos e costumes, mas o trocar o short pela calça, o trocar a calça pela saia, isso não vale nada para a sua salvação. Isso é doutrina de homens. Para o homem ser justificado, ele precisa ouvir a mensagem do Evangelho, arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Ele precisa reconhecer que ele é um pecador. Ele precisa reconhecer a sua miséria. A sua miséria. Ele precisa reconhecer que ele está morto, que ele não pode fazer nada para a sua salvação. Se Deus não abrir a sua mente, se Deus não dar vida, ele não pode ser regenerado. Então, você precisa crer no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, que ele é suficiente, que é por intermédio do seu sangue que nós somos purificados.